nós estamos esse mês trabalhando sobre oração. E hoje nós vamos ler a respeito de um homem que é um exemplo na palavra, na Bíblia, que é Neemias. E nós vamos ler Neemias 1, do 5 ao 11. Se você puder pegar a sua Bíblia, nós vamos ficar de pé. Pega a sua Bíblia na sua mão, pega no celular, onde ela estiver, e nós vamos fazer a nossa declaração juntos. Porque quando nós fazemos essa declaração, nós estamos confirmando para nós, para a nossa alma, para a nossa mente, que nós cremos nessa palavra. Então nós vamos dizer com fé, não da boca para fora, mas crendo, com intencionalidade, que esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, que eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, a sempre viva semente da palavra de Deus, e eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Queridos, vocês já estão aí com a sua palavra aberta em Neemias 1, 5, 11? Eu separei a passagem aqui para ficar mais fácil, mais rápido para a ministração. Bem, as palavras, eu vou ler na linguagem revista atualizada, tá? As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê,
perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Pode sentar, queridos. Quais são as características de um intercessor? De um homem e de uma mulher de oração, de um homem e de uma mulher que intercede. Este livro de Neemias, ele formava um livro só com o livro de Esdras, na Bíblia hebraica. Ambos relatavam o mesmo assunto central: a volta do povo judeu da Babilônia, após 70 anos de cativeiros, para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Nesse contexto, nós vemos então Neemias com um modelo de intercessor a ser seguido por cada um de nós. E um intercessor, queridos, é alguém que se levanta diante do trono de Deus, a favor de alguém. Neemias era, acima de tudo, um homem de oração. Para sermos um intercessor, primeiramente, nós temos que ser homens e mulheres de oração. Precisamos levantar, queridos, nesta igreja, homens que orem, que intercedam por suas famílias, que intercedam pela nação brasileira, que intercedam pelo povo de Deus. E lendo esse livro, você verá que Neemias, ele orou em 10 momentos, ele intercedeu, em 10 momentos ele clamou ao Senhor. Queridos, por experiência própria, a oração move os céus. Ela aciona os braços onipotentes de Deus. Desencadeia grandes intervenções de Deus na história, na minha história, na sua história, na história mundial. Quantas cidades nós ouvimos e sabemos que foram totalmente mudadas, transformadas, porque homens se levantaram em oração, em intercessão. Não se conformaram com a situação que viviam. Quando o homem ora, vocês já devem ter escutado falar isso. Deus trabalha. Neemias começa seu ministério orando. E é com base no exemplo de Neemias que nós vamos destacar aqui 7 características que vão nos ajudar a ser um intercessor e uma intercessora. E é muito importante, queridos, que vocês prestem atenção, que anotem, e depois voltem, né? Como nós estamos com a mensagem gravada, ela fica ali no YouTube, volta em todos esses momentos que nós temos trabalhado a questão da oração. Compartilhem. O intercessor, queridos, a primeira característica, ele sente o fardo dos outros sobre si. Aí nós vamos ver que lá no versículo 4 diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, ele ouviu o que comentaram para ele a respeito do povo que estava em Jerusalém, do povo que tinha saído de lá de Babilônia, e como que estava a situação deles. Enquanto ele fica sabendo que a cidade está toda destruída, os muros caídos, o pessoal passando necessidade, ele então clama ao Senhor. Um intercessor, querido, ele se torna responsável diante de um conhecimento de uma necessidade. O conhecimento de um problema nos responsabiliza diante de Deus e dos homens. O conhecimento dos problemas do seu povo levou Neemias a orar a respeito do assunto. O intercessor, ele sente a dor dos outros em sua própria pele e a leva ao trono da graça. Quando você começa o exercício da oração e quando você começa a orar por alguém, interceder por alguém, você sente a dor daquela pessoa. Você se coloca, é como se você se coloca no lugar dela. Você sente na sua própria pele. E você então leva ao trono da graça. Quantas vezes, queridos, nós já fizemos isso aqui em nossa igreja local?
devido a necessidades da igreja. Necessidade de um irmão, necessidade de uma família. Quantas vezes também Lagoinha, a sede, ela já fez isso e faz todos os anos. Todas as Lagoinhas se reúnem em oração, em jejum, em prol das nossas famílias, em prol da nação brasileira. Todo início de ano, em dezembro, nós fazemos isso para aguardar o novo ano. Nós nos unimos em oração e em intercessão. O intercessor, querido, a segunda característica é que ele reconhece a soberania de Deus sobre si, sobre ele. E nós podemos ver isso lá no versículo 5, quando Neemias diz, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Quem é o nosso Deus? Nós temos que reconhecer quem Ele é. Nós temos que saber que nós não estamos falando com um Deus qualquer, mas nós estamos falando com o Criador de todas as coisas. Aquele que te criou, aquele que te formou. O intercessor, ele focaliza sua atenção na grandeza de Deus. Antes de pensar na enormidade do seu problema, antes de pensar no tamanho que é o seu problema. Ele aproxima-se de Deus, sabendo que Ele é soberano, que Ele é onipotente, diante de quem todos nós precisamos nos curvar, cheios de temor e reverência. Ele sabe que para Deus não há impossível. Nós precisamos entender que para Deus não há impossível. Quanto maior Deus se torna para você, se torna para mim, menor se tornam os nossos problemas. Tenha isso, querido, no seu coração. Nenhum problema é maior do que o nosso Deus, que é o Criador do universo. E a terceira característica de um intercessor, de um homem ou de uma mulher de oração, ele firma na fidelidade de Deus. No versículo 5, na parte B, nós vemos o seguinte: que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Que guardas a aliança. Deus, ele não quebra aliança. O homem quebra aliança. O homem quebra contrato. Deus não. Ele é uma palavra só. E a misericórdia, e guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e que guardam os seus mandamentos. Deus tem aliança com aqueles que guardam a palavra dele, com aqueles que se aproximam dele, com aqueles que querem conhecê-lo. O intercessor sabe que Deus é fiel à sua aliança. Ele firmou conosco uma aliança eterna de ser o nosso Deus e nós, o seu povo. Isso está escrito na palavra. Ele vela por nós e ele prometeu estar conosco sempre. Está escrito na sua palavra. Ele prometeu nos guardar, nos conduzir em triunfo e nos receber em glória. Isso está na sua palavra. Quando oramos, podemos nos agarrar às promessas dessa aliança. Neemias, ele tinha disposição para interceder, porque conhecia o caráter fiel e misericordioso de Deus. Querido, estude as promessas de Deus. Muitos de nós não confiamos plenamente em Deus, duvidamos, porque nós não conhecemos as promessas que Ele tem para nós, as promessas que Ele tem para você, querido. Muitos de nós não conhecemos o caráter de Cristo, o caráter de Deus. Então você precisa conhecê-lo e entender que Ele é seu Pai. E quem é esse Pai? Um intercessor, ele importuna com súplicas. De manhã, de tarde, de noite, ele importuna a Deus. Ele importuna ao Senhor, ele importuna o seu Pai. Um intercessor, ele não para.
Estejam, pois, queridos, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, isso está lá no versículo 6, para acudires à oração do teu servo, que hoje te faço. Neemias sabia com quem que ele estava falando. Ele sabia que era o Deus dele, então ele fala: Senhor, esteja atento o teu ouvido, os teus olhos estejam abertos para acudir à oração que eu estou fazendo, que hoje eu faço ao Senhor. Faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Oh, aleluia. Neemias, eu creio que Neemias não tinha esse dedo aqui não, sabe? Sabe esse dedinho aqui? Esse dedinho que gosta tanto de ficar apontando as feridas e as mazelas do outro. Neemias não tinha esse dedinho. Porque Neemias, ele se iguala aqui aos outros. Não é você que peca, é o corpo de Cristo que peca. Não é você que erra, é o corpo de Cristo que erra, porque nós fazemos parte de um corpo. E Neemias entendia isso. E nós precisamos entender que, como corpo de Cristo, o tempo inteiro nós temos que estar em intercessão. Nós temos que estar orando um pelos outros. Porque se você está de pé, vigia para não cair. Neemias entendia isso. Neemias compreendia isso. Nós somos humanos e somos pecadores e estamos no mundo onde jaz o maligno. Um intercessor não descansa e nem dá descanso a Deus. Neemias foi incansável. Orou continuamente com perseverança. Muitas vezes começamos a interceder por uma causa e logo abandonamos. Neemias, queridos, ele orou 120 dias, com choro, com jejum, dia e noite. Ele insistiu com Deus. O intercessor coloca-se na brecha a favor de alguém. O outro exemplo de intercessor, que eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram alguém assim do seu lado, conhece ou já conheceu uma mãe. A mãe, ela não deixa de interceder pelos filhos. Mas quando algum filho está passando por alguma dificuldade, ela ora, ela chora, ela jejua. É de manhã, é de tarde, é de noite, é o tempo inteiro. A mãe é um exemplo de intercessora. A mãe, pelos seus filhos, ela clama, ela passa por 1000 coisas em favor do seu filho. O intercessor, querido, ele reconhece seus pecados e os do povo e os confessa. O 6b está escrito: e faço confissão pelos meus pecados. Não, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Ele se inclui, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Neemias, ele tinha consciência, querido. Ele tinha consciência de que o pecado era a causa do cativeiro. Querido, nós precisamos ter consciência que muitas vezes o pecado na nossa vida nos leva para o cativeiro. Quem tem que fazer essa avaliação somos somente a pessoa. Nós que estamos aqui não podemos chegar e falar: você está passando por isso porque você está em pecado. Não. Porque existem várias situações. Nós não podemos dizer que toda situação que a pessoa está enfrentando é por causa de pecado. Não. De repente é o Senhor querendo dar oportunidade para a pessoa crescer mais. Mas nesse caso aqui, Neemias tinha consciência plena que todos eles estavam passando por aquela situação por causa do pecado.
Pecado, querido, produz fracasso, produz derrota. O pecado produz vergonha. E a história, querido, está repleta de exemplos de pessoas que colheram frutos amargos como consequência dos seus pecados. São muitos. O pecado, querido, ele oferece prazer e paga com a escravidão. E eu gostaria que você repetisse isso para ficar gravado na sua mente. O pecado oferece prazer e paga com a escravidão. Guarda isso, querido. Guarda isso. Uma vez, pastor Léo Caputin, que é o diretor do Carisma, do Seminário Carisma, ele estava ministrando aqui para nós e ele falou o seguinte: olha, o pecado, ele tem que estar longe de você. Longe. Você não pode chegar, o pecado está aqui, você não pode chegar aqui na beiradinha não e ficar brincando aqui, ó. Não, o pecado está aqui, tal. Sabe por quê? Uma hora você cai. O pecado tem que ser isso aqui, ó. Quanto mais longe. Cada um de nós temos fraquezas. Não existe nenhum homem, nenhuma mulher que não tenha uma fraqueza, seja ela qual for. Fuja. Corra. Corra. Não pense que você é infalível. Ninguém é. Ninguém é. O que nos protege, o que nos guarda é estarmos aqui em unidade. É ter comunhão em primeiro lugar com o papai. É ter comunhão. É orar. É meditar. É louvor. É o que nos segura. É o que nos conduz no trilho. O que nos permite andar no caminho do Senhor. Mas Neemias não ficou culpando o povo. Antes, identificou-se com ele. Neemias se identificou. Um intercessor jamais aponta o dedo para o outro. Antes, ele levanta as mãos para o céu em um clamor e oração. E ele ora. E ao orar, Neemias fez confissões específicas. A gente pode ver lá no versículo 7. Para que a oração tenha efeito, querido, precisa ser acompanhada de confissão. Lá em Provérbios 28:13 diz: quem confessa os pecados e os deixa, alcança misericórdia. Um intercessor, ele baseia-se nas promessas da palavra de Deus. Nós vemos isso lá no versículo 8:10, como que Neemias se baseou. Ele fala assim: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. A palavra e a oração andam de mãos dadas. Repita comigo assim: a oração e a palavra andam de mãos dadas. Um intercessor precisa conhecer a palavra. Queridos, vocês precisam conhecer a palavra. Ninguém aprende a palavra por osmose. Nós temos que aprender lendo, estudando. Sabe, no início é difícil? Não é fácil para ninguém, não. Ninguém pega a Bíblia e fala: nossa, já conheço a Bíblia toda, já sei tudo, nossa, que maravilha, sei todas as revelações, nossa, olha que lindo. Não, é um processo. Lembra quando você nasceu? Nós estávamos com os bebezinhos aqui, vocês viram eles pegando o microfone: oi gente, tudo bem? Vocês estão joia? Nós vamos ser consagrados, vocês viram isso? Não, eles vão ter que aprender, eles vão ter que aprender a falar, eles vão ter que aprender a caminhar, e é uma longa caminhada.
Agora, nós nunca lemos a Bíblia e de repente a gente pega, olha assim e fala, não sei não. Como é que é aprender um idioma? Como é que é aprender um idioma? Você aprende assim, você vai na aula e já aprendeu, já sai de lá falando o inglês, por exemplo, o francês, o alemão. Você foi lá, pegou o livro e já está falando. Ou tem um processo? A Bíblia não é diferente. A Bíblia não é diferente. Tem que ler todo dia. Você tem que ruminar. Você vai ler e não vai entender, mas você vai falar, Espírito Santo, me ajude, abra minha mente. Quando você menos esperar, a palavra está falando ao seu coração. Todas as vezes que você vem ao culto, é algo que eu sempre fiz. Ultimamente que eu não tenho feito mais. Mas antes eu fazia, desde que eu me converti. E o Kennedy, ele sabe o tanto de caderno que eu tenho de anotação, porque eu gosto de anotar. Pregações, eu anotava. Sabe por quê? Porque a gente esquece. Fala se você não sai daquela porta ali, se você não já esqueceu. Graças a Deus que hoje nós temos YouTube, está tudo gravado. Você pode voltar. Mas quantos de vocês voltam? Quantos de vocês pegam a ministração que vocês ouviram no domingo e estudam ela? Anotando, relendo as passagens, ouvindo o que foi falado, vendo os pontos principais. É assim que a gente cresce. É tendo comunhão com o Pai e conhecendo a palavra. Então, um intercessor, querido, um homem, uma mulher de Deus, eles precisam conhecer a palavra. A palavra é um combustível que alimenta o ministério de oração e o ministério da intercessão. O intercessor, ele sabe que Deus tem zelo no cumprimento da sua palavra. Ele compreende que a disciplina de Deus vem sobre a desobediência. E o arrependimento sempre produz restauração. E que os pecados do povo de Deus não anulam a aliança de Deus com ele. Aleluia! Queridos, o pecado não anula a aliança que Deus tem conosco. Ela só nos afasta se não há arrependimento. Mas a palavra de Deus diz que Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Querido, quem quer crescer espiritualmente tem que mergulhar na palavra de Deus. A primeira coisa na sua vida tem que ser a palavra de Deus. Porque é Deus em primeiro lugar. Um intercessor associa devoção e ação. Oração e ação. Intercessão e ação. O versículo 11 está assim: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Neemias estava orando aqui porque ele ia fazer uma solicitação ao rei. Algo que aos olhos do homem era impossível. Então, queridos, um intercessor, ele não somente ora, ele age. Neemias orou, jejuou, lamentou e chorou por 120 dias. Ele colocou a causa diante de Deus, mas também colocou a mesma causa diante do rei. A oração, querido, ela não é um substituto para a sua atitude. Não é você ficar orando e ficar de braço cruzado. Não, é para você ter uma atitude. Junto com a oração, você precisa ter atitude. A oração é o maior trabalho. Neemias ora e tem atitudes práticas. Ele vai ao rei, informa sobre a condição de seu povo, faz um pedido, pede cartas, verifica o problema, mobiliza o povo para trabalhar, organiza,
Busca de Deus sabedoria, porque ele teve vários problemas dentro do projeto, dentro daquilo que ele ia executar, ele teve várias situações. Mas ele compreendia. Para Deus não existe possível. Um intercessor, ele entende, compreende que quando você está intercedendo por alguma situação, aquela situação está nas mãos de Deus. Neemias sabia que somente Deus podia inclinar o coração do rei para atender o seu pedido. Ele compreende que a melhor maneira para que ele pudesse triunfar, e ele triunfou dentro da situação toda que ele enfrentou. Queridos, depois leiam o livro de Neemias que vocês vão ver que lindo. Como ele venceu. Ele compreende que a melhor maneira de influenciar os poderosos da terra é ter a ajuda de Deus. Todo-poderoso, Deus é o todo-poderoso. Ele vai ao rei confiando ao rei dos reis. Ele conjuga oração e ação. Pela oração, algo que parecia impossível, intransponível, foi reduzido a porções em que ele começou a dominar. O coração do rei se abriu. Os muros foram levantados e a cidade construída. A oração abre os olhos para coisas antes não vistas, para o impossível. A oração alimenta a sua fé. Nossas orações permanentes diminuem nossas preocupações diárias. E eu quero compartilhar aqui rapidamente um testemunho. Alguns anos atrás, quando eu ainda exercia a função de engenheira, eu estava encarregada de fazer um orçamento para participarmos de uma licitação junto à prefeitura da cidade de Ipatinga. Nessa época eu estava morando lá. Eu trabalhava numa construtora chamada Machado Cavalieri. Em uma reunião técnica, logo após eu tinha feito todo um orçamento para participar de uma licitação. Eu já tinha lacrado, tinha selado e já tinha entregado, o horário era até às 17 horas, já tinha entregado até a prefeitura. E nós estávamos ali na reunião, quando de repente eu vejo que eu não havia colocado uma quantidade imensa de azulejos. Queridos, eu acho que vocês nunca viram uma pessoa tão desesperada como eu. Eu tinha 3 meses só que eu estava nessa empresa. Eu era nova, eu tinha acabado de formar na engenharia. Então, assim, eu estava, meu coração amedrontado, com uma responsabilidade tão grande, e eu falhei ali naquele momento. Nessa época eu morava no hotel, eu fui para o hotel, eu saí de lá desesperada, comuniquei, ao meu chefe, ao pessoal que tinha acontecido, fui para o hotel chorando, orando, clamando ao Senhor, entrei em jejum e pedi a Deus, porque quem sabe, licitação de prefeitura, você não consegue tirar o que já entrou. Tem um horário, é 5 horas, acabou, ninguém entrega mais. E ninguém pode tirar nada. E eu comecei a orar e a pedir a Deus para que eu pudesse mudar aquela proposta. E eu cheguei no escritório cedo, antes do pessoal chegar, inclusive, fiquei lá aguardando. Peguei toda aquela documentação, fiz tudo de novo, porque já estava tudo levantado, coloquei de novo, selei, assinei, fiz tudo e fui para a porta da prefeitura, que abria às 9 horas. 9 horas, antes das 9 eu estava lá. E orando, Senhor, toca o coração desse homem, toca o coração desse secretário de obras. Faça, eu fiz como Neemias. E, queridos, quando eu compartilhei com ele, quando eu falei o que tinha acontecido, ele falou assim comigo: olha, você sabe que isso eu não posso fazer, mas farei por você. E trocou o documento. Queridos,
Eu saí de lá pulando de alegria e sabendo que aquilo foi Deus que fez. Deus me deu a vitória. Porque se eu não tivesse trocado, a empresa teria um grande prejuízo. Quando nós não vemos soluções, o nosso Deus pode. Mas eu não fiquei só orando, eu tive atitude. Nós precisamos ter atitude. Nós precisamos orar e agir. Orar e agir. Eu gostaria agora de concluir, pedir vocês para ficar de pé. Eu quero pedir o louvor, para vir aqui. Um intercessor, queridos, ele sente o fardo dos outros sobre si. Um intercessor reconhece a soberania de Deus sobre si. Um intercessor firma-se na fidelidade de Deus. Um intercessor importuna Deus com suas súplicas. Um intercessor reconhece seus pecados e os do povo e os confessa. Um intercessor baseia-se nas promessas da palavra de Deus. Um intercessor associa devoção e ação. E, queridos, eu quero que vocês fechem seus olhos agora. E eu quero fazer uma oração junto com todos vocês. E eu gostaria que vocês repetissem comigo. Nós vimos aqui que todos nós, qualquer homem, qualquer mulher, pode orar, clamar ao Senhor. E o Senhor ouve. Aquele que tem Deus como seu Senhor e Salvador, Ele ouve a oração e atende, responde. Então eu gostaria que neste momento você orasse comigo, dizendo assim: Senhor meu Deus, nesta manhã eu ouvi a respeito de um intercessor, Neemias, e eu quero ser este intercessor. Por isso, nesta manhã, eu reconheço que sou um pecador e te peço perdão pelas vezes que pequei, até inconsciente. Que a partir de hoje, seja o Senhor Jesus Cristo aquele que vai me guiar e me orientar através do Espírito Santo. Eu reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e que através dele eu tenho vida e vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.